A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amores. Que Deus abençoe, proteja e livre de todo o mal. Como é que vocês estão? Conta pra mim. Estão bem? Tá dando pra ver direitinho? Tá um pouquinho embaçado? Como é que tá? Vamos começar agradecendo a Deus por mais um dia? Maravilhoso és tu, Senhor. Louvado sejas tu, Santo Deus de Israel. Pedimos para que o Senhor jogue hoje as nossas falhas. Tá baixo? Deixa eu aumentar aqui. Pronto. Acho que tá melhor, né? Porque meu tom tá um pouquinho... Tá falhando um pouco a minha voz. Pedimos a Deus que coloque em nós um espírito novo, um espírito renovado, que Ele fale conosco não conforme nós queremos, mas que Ele fale conosco conforme a vontade dEle. Louvado sejas tu, Senhor. Nos reunimos nesse horário, Senhor, para que o Senhor ouça a nossa petição, que instrua o que quer da gente, para que possamos fazer da forma certa, para que possamos fazer da melhor forma possível. Joga as minhas palavras todas por terra, e que tudo que eu fale aqui seja para louvar, e exaltar o seu nome. Apaga, Suelen, agora. Apaga o dia da Suelen. Não leve em conta os nossos pecados e falhas, mas leve em conta o nosso coração, Senhor. Sabemos que o Senhor é maravilhoso. Nós poderíamos estar em qualquer lugar nessa sexta-feira, mas decidimos estar mais uma vez na sua presença. Porque escolha, né? Toca em nosso coração, Senhor. Que Jeová Rafa hoje seja mais presente do que nunca, que é o Deus que cura, o Deus que sara a minha e a tua ferida. Concorda comigo? Entrego a ti, Senhor, a minha adoração. Entregamos a ti a nossa adoração. Entregamos a ti, Senhor, o primeiro lugar da nossa vida. Fala não só comigo, mas fala com as pessoas que vão assistir depois.
Usa o vaso da forma que lhe apraz. Amém. A paz do Senhor Jesus Cristo. E que Deus possa te visitar hoje com a paz que excede todo o entendimento. Antes de entrar, eu perguntei para Deus o que Ele queria. E como a gente está estudando aqueles versos que poucas pessoas conhecem, acho que é de suma importância prestarmos a atenção para entender o que Ele quer conosco através disso. E olha que coisa mais linda que Ele mandou para mim e para você hoje. Fruto do Espírito. Domínio próprio. E aí eu me senti tocada de tirar um pouco a palavra, a música, e ler para vocês o que significa. Antes de começar a ler todo esse verso. Ter domínio próprio envolve autoconhecimento para identificar as áreas de fraqueza, autocontrole sobre impulsos, fala, apetite e emoções, disciplina para fazer o que é certo, mesmo sem prazer. E para muitos, buscar ajuda espiritual como a fé cristã, para desenvolver o fruto do Espírito, capacitando-o a agir com equilíbrio e não por emoções, transformando pequenas vitórias diárias em grandes conquistas de caráter. Passos para se desenvolver o domínio próprio. 1. Assuma a responsabilidade. Identifique aonde você perde o controle, falar demais, comer em excesso, procrastinar. E pare de culpar os outros ou as circunstâncias como sugere. 2. Domine sua fala e ações. Aprenda a ouvir antes de falar e a controlar tuas palavras. Por isso, revela seu autocontrole. Vença a preguiça e a zona de conforto, fazendo o que é necessário exercitar-se e cuidar-se da saúde. 3. Controle seus apetites e emoções. Busque moderação ao comer e beber, mantendo o corpo saudável em vez de excessos. Não lute contra o teu corpo, cuide dele e ouça os seus sinais. Cansaço, fome. Investindo em uma grande, não apenas
em um corpo pequeno. 4, busque ajuda espiritual, se for o seu caminho. Entregue o controle da tua vida a Deus para receber auxílio do Espírito Santo, que capacita o equilíbrio e o autocontrole, baseando-se nos ensinamentos bíblicos. O domínio próprio é um fruto do Espírito que ajuda a agir com vontade divina, não apenas com emoção. 5. Pratique pequenas vitórias diárias. Cada pequena vitória, dizer não a um desejo impulsivo, cumprir uma tarefa, fortalece a sua capacidade de autocontrole para desafios maiores. Viva em conformidade com os seus valores. Entenda que o domínio próprio é um processo de se tornar a pessoa que você quer ser. Livre-se da escravidão das suas próprias falhas e vícios, como destacam diversas palavras. Lembre-se, o objetivo não é viver sem prazer, mas desfrutar da vida com a moderação, controle, sendo guiado por um propósito maior e não por impulsos momentâneos. Deu para entender um pouquinho o que Deus traz trazer para você hoje? Domínio próprio? Que lindo, Deus! Eu sei que às vezes algumas circunstâncias tentam fazer com que a gente exagere. Eu acredito que o primeiro contato com Deus que eu tive na questão do autocontrole foi quando eu conversei com Deus e virei para Ele e falei: Senhor, eu quero, mas eu sou tão impulsiva em falar, eu era impulsiva em falar, eu machucava pessoas com palavras e não era a minha intenção. Depois eu me arrependia e tinha que pedir desculpas. Eu não sabia calar. Para mim, era muito difícil lidar com esse autocontrole. Sabe por quê? Porque na hora da vontade de responder. Mas deixa eu contar para você uma experiência maravilhosa que eu tive. Não foi tão maravilhosa assim. Eu lembro que eu tinha muitas coisas para falar. Emerson, boa noite. Eu tinha muitas coisas para falar. Mas uma palavra de Deus que disse para mim: silencia. Foi simplesmente na mente um estalo e aconteceu de imediato. Porque eu queria tudo no meu momento e queria tudo na minha hora. Não entendendo que na hora dele era muito melhor.
Eu lembro que na época eu passava por tantas afrontas, que eu falo para vocês que a minha vontade era responder à altura. Eu fiquei 2 anos e meio silenciada das minhas vontades. 2 anos e meio sem poder abrir a boca para falar o que eu estava sentindo. E isso para mim era como engolir caco de vidro. Todas as vezes que eu engolia algo que eu queria responder, era como se eu me cortasse por inteira por dentro. E às vezes a gente acha que a dor vem para matar a gente. A dor, ela vem para que faça a gente crescer. E quando Deus virou para mim e falou, eu vou trazer pessoas para cá, a quais eu quero dar domínio próprio. É isso que Ele tem para te entregar hoje. E me entregar também. A Suelen não pensava no falar. Acabava por machucando pessoas, mesmo sendo sincera, acabava por machucar pessoas. E depois no final ela se sentia arrependida. Eu não sei o que você está tendo que engolir no momento. Mas hoje a resposta está aqui. Eu quero que você aprenda a controlar as suas emoções. Eu quero que você aprenda a hora de calar. Vou fazer um convite, lógico, pastora, pode? Pode sim. Aprenda a calar quando a vontade é falar. Uma das coisas mais incríveis que eu aprendi na minha vida foi quando eu entendi que eu tinha um advogado que era Deus. E quando eu não falava, Ele se responsabilizava por mim. Olha que maravilha, recebendo um convite do Rio de Janeiro para passar o Natal lá, olha. Todo prazer, meu bem. Com todo prazer. A sua casa foi uma das que mais me recebeu bem. A sua casa, a sua acolhida. Se é que você me entende. Foi um dos lugares que mais me recebeu bem. Olha ela, tá tudo pronto já, meu Deus. Viu isso aí, gente? Nem chegou ainda. Agradeço pelo convite. Agradeço sem dúvidas pelo convite. E digo para você que a sua casa foi uma das
A sua pessoa foi uma das que melhor me recepcionou e você sabe disso. Então Deus vem trazer para você hoje domínio próprio. Sabe, eu sei que às vezes o mundo quer tirar a nossa paciência. Obrigada. Eu sei que o mundo às vezes quer tirar a nossa paciência. Quer testar. Quer com que você reaja de uma forma diferente. Mas é essa a diferença do cristão. Um dos frutos mais importantes é o domínio próprio. E quando você domina a si mesmo, você tem domínio de metade das coisas. Viu aqui, né? Até no comer, no cuidar do corpo, Deus tem esse prazer conosco. E tem gente que fala, nossa, vaidade demais é pecado, usar um brinco é pecado. Mentira, nos tempos antigos a galera usava. Nos tempos antigos a galera usava brinco, as mulheres usavam bracelete. Boa noite, Ingrid, boa noite. Nos tempos antigos as pessoas usavam, as mulheres usavam braceletes. Deus tem prazer em te ver bonitinho, sabe, bem arrumado, na presença dele. É por isso que você vê muitos pastores engomados, né? Eu não sou muito para isso, porque eu acho que sufoca, mas eu acho muito legal. Meu modo de pregar é diferente, com uma roupa diferente, de uma forma diferente, mas aonde eu me sinto muito à vontade. E nem por isso eu deixo de ser pastora, né? Bora ler sobre o fruto do Espírito, domínio próprio? O domínio próprio é essencial para o desenvolvimento pessoal, o crescimento espiritual e o ministério cristão. Entretanto, ele não acontece simplesmente ou surge como uma característica natural. No caso dos cristãos, o poder ilimitado de Deus pode ser acrescentado à força de vontade humana ilimitada para desenvolver a disciplina espiritual. Paramos por aqui. Percebemos que para a gente adquirir o domínio, sim, é o Espírito Santo que dá. Mas a gente precisa fazer um esforcinho. Se a gente não fizer um esforcinho, não vai não. Precisa da sua ajuda. Entende? Tal disciplina requer uma atitude pessoal de receber o poder do Espírito Santo. Os cristãos devem aprender a disciplinar tanto seus comportamentos externos quanto seus sentimentos internos. Deus me mostra aqui, Ele me mostra aqui uma caixinha quadradinha assim. É essa visão que eu tenho. Bora tomar água para hidratar? Me mostra essa caixinha toda desorganizada. Como se as emoções precisassem ser colocadas em cada lugar.
Eu vejo Deus colocando cada emoção no lugar certo, organizando as suas emoções. Tudo que estava desorganizado, eu profetizo em nome do Senhor Jesus Cristo que vai ir para o seu lugar. Vai chegar uma hora que você vai se olhar e olhar os seus comportamentos e você nem mesmo irá se reconhecer. Porque Deus fala para mim, não é amanhã que eu começo a reorganizar as emoções dos meus filhos. É hoje. Sentimentos de confusão desaparecerão em nome de Jesus Cristo. Ele vai reorganizar tudo e você vai saber exatamente o que você está sentindo. Ah, mas que linda! Parabéns para ela, Ana Paula. Ana Paula. Tá. Obrigada. É isso mesmo, Ana Paula. Gente, eu não tô errada. Tá? Eu fico muito feliz. A sua filha é um milagre, né, Ana? E ela é... Todas as vezes que você olhar para essa menina, nunca esqueça que ela é fruto das suas orações. A sobrevivência da tua filha é fruto da sua fé. É fruto da sua fé. Todas as vezes que você pensar em desanimar, olha para mim. Olha para essa menina. Porque eu sei que teve muito joelho no chão. Eu sei disso. E não desanime. Continue no caminho, porque Deus tem se agradado de você. Tá? E agora Deus vem, Geisiane, boa noite. E agora Deus vem reorganizando as suas emoções. Tudo que era confusão, Deus vem colocando no lugar. Você vai saber diferenciar sentimentos de amor. Você vai saber se diferenciar tudo, desde fome, sem exagerar. Eu vejo Deus regularizando tudo isso. Antes de entrar, eu virei para Deus e falei: o que tu quer entregar para os teus filhos? E Ele disse para mim: domínio próprio. É essa palavra que saiu. Domínio próprio ao falar. Saber silenciar. Saber silenciar contra aquelas pessoas que te acusam. Saber silenciar contra aquelas pessoas que na hora falam tudo o que querem sem pensar nas consequências depois. Deus, coloque tudo nas mãos de Deus e que Ele organize as suas emoções. Ele está fazendo isso hoje, eu tenho certeza. Porque eu tenho certeza do Deus que fala comigo. Então eu vou entrar dentro dessa base e vou orar para você. Viu? Senhor Pai Todo-Poderoso, eu te peço hoje. Assim como o Senhor me mostrou essa caixinha, como se fosse uma caixinha organizadora, eu creio que o Senhor trouxe os seus filhos aqui para reorganizar as emoções. Sem confundir amizade no lugar de amizade, amor no lugar de amor, fome no lugar de fome. Quem não pegou do começo até o fim, no começo,
E depois, se puder pegar, você vai conseguir entender o que eu estou falando. Que a gente possa cuidar do nosso corpo, que possamos cuidar da nossa mente, mas sem exageros, que possamos ter vaidades, mas sem ser vaidades exageradas, Senhor. Eu te peço pelo poder do santo nome de Jesus, que o Senhor realize essa obra em cada filho que entrar aqui depois, não pela minha honra, não pela minha glória, porque diante da tua presença eu não sou nada. Mas o Deus que habita dentro do meu coração é tudo e Ele pode fazer. E o fruto do Espírito são vários, né? São vários. E o domínio próprio é um dos mais bonitos que pode se receber. Os cristãos devem aprender a disciplinar seus comportamentos externos quanto os sentimentos internos também, a fim de serem santos. Santos, Suelen, sem pecados? Não. A fim de sermos parecidos com Jesus Cristo, a fim de todas as nossas ações parecerem com Jesus Cristo. Eu sei que nem todas as ações a gente vai conseguir ter, porque Jesus Cristo ele veio para a terra sem pecado nenhum. E a gente nunca vai conseguir ser igual a Ele. Mas que a gente vai conseguir, pelo menos chegar esbarrando nele. Você sabe o que está faltando hoje em dia? O amor de Jesus Cristo. O amor de Jesus Cristo está faltando. Tá tudo envolvido, tá? Religiosidade, aparências que mandam mais do que as pessoas. E aí você vai percebendo e vai olhando que a religiosidade tem matado a cada dia pessoas. Eu vejo pessoas, eu ouço relato de pessoas que a própria igreja matou espiritualmente. E isso é muito triste. Não adianta eu estar todo dia na igreja se eu não consigo ter amor com o meu próximo. Não adianta eu estar todo dia na igreja se eu não consigo perdoar o meu próximo. Não adianta eu estar todos os dias na igreja, antes eu não tivesse. Eu ouvi uma vez falar que se você exagerar no excesso de igreja, você adoece. A igreja é como um hospital, ela veio para curar. Ela veio para curar, mas ela está machucando. Porque tem gente com excesso de igreja. E igreja, quando eu falo, não somos nós. Igrejas, templos. Quando você perceber que um templo está adoecendo a tua fé, está fazendo com que você seja desumano, está fazendo com que você seja desonesto, está fazendo com que você seja mentiroso. Para. Quando eu vejo que o templo ao qual eu estou seguindo, ao qual eu estou entrando, não comove mais o meu coração, vendo uma pessoa morando na rua, necessitando de ter o que comer, não adianta. A palavra é muito clara quando ela diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então quer dizer, eu sou o caminho. Se você não passar por essa ponte que é Jesus Cristo, não adianta.
Se você não exercer compaixão, na hora que você chegar na porta do céu, eles não vão querer saber quantos bens vocês arrecadaram aqui embaixo. Apesar da gente necessitar dos bens para poder sobreviver. Eles vão querer saber, opa, esse aqui alimentou aquele que tinha fome. Esse aqui recebeu o meu profeta em casa. Esse aqui alimentou, colocou uma coberta naquele que tinha frio. Cedeu uma palavra de amor para aquele que precisava quando estava pensando em arrancar a vida. A obra de Jesus é muito além da igreja. Eu olhando uma certa rede social hoje, eu vi que pessoas tem muita gente revoltada com a igreja. Porque quando você entra numa igreja, você espera receber o quê? O que Jesus faria? Te abraçaria. Mesmo você sendo pecador, mesmo você não se sentindo nada. Mas é um irmão olhando para a vestimenta do outro. É uma pessoa julgando a outra. É julgamento, apontamento o tempo todo. Eu deixei de ir em certas igrejas porque os outros me olhavam torto. Porque ao invés de prestar atenção no que estava sendo ministrado, eles preferiam prestar atenção na aparência. Não era só eu, não. Eu via muita gente. O que eu estou dizendo aqui é uma verdade muito grande. Eu ouvi uma frase muito impactante esses dias, e ao qual ela dizia que é muito mais fácil uma pessoa que está fora da igreja, não estou falando para todos, tá? Porque eu sei que tem gente que exerce o amor de Jesus Cristo, entrar no reino dos céus do que os religiosos. Porque a religiosidade é diferente de ser cristão, de ser acolhedor, sabe? É diferente. É muito diferente. Você já viu aquela pessoa que... Cara, aquela pessoa é incrível. Você consegue ver Jesus nela. Ela não tem uma religião, talvez. Mas ali, todas as vezes que você precisa, que você pode contar com ela, você consegue contar com ela. Todas as vezes que você precisa de um abraço, de uma palavra boa, aquela pessoa aparece como se fosse uma saída, um escape. Ela vem com você te apresentando o que você deve fazer, assim. E isso é tão lindo. Ela consegue trazer para você uma luz que você nem mesmo entende. E eu acredito que se Jesus estivesse na terra, ele seria um refúgio. Ele seria um cantinho de paz. E ele não seria aqueles que apontam. Provas disso é que Jesus andava com improváveis, com pessoas que ninguém dava nada. Não dava nada. Eu vou ser muito sincera e rasgada nessa pregação.
Porque quem me conhece sabe que eu sou assim. Quantas pessoas depois que entraram na igreja não mudaram de comportamento? Deixaram os amigos de lado, em vez de acolher, hoje olham para o amigo de baixo para cima. Você acha mesmo que Jesus se agrada disso? E se você é um convertido, não vai ser a atitude daquela pessoa que vai fazer com que você se desconverta. Trago hoje essa reflexão porque todas as vezes que eu olho o que está acontecendo com a igreja dá dó. Não vejo Jesus feliz com os comércios que viraram os templos dele. Tanto que Jesus era tão simples, né, que eu já comentei com vocês, que ele era tão simples, que ele não, primeiro que ele não tinha casa, ele não tinha paradeiro, ele estava indo e pregando o evangélico. Já reparou que muitos profetas não param em um lugar só? Eu, há pouco tempo, eu fui em missão para o Rio de Janeiro, né? Porque quando a gente começa a aceitar a Deus, aí Ele vai mandando a gente. Agora eu quero que você vá para esse lugar. Agora eu quero que você vá para esse certo caminho. Porque Deus ainda fala, gente, na terra. E aí quando você chega lá, pelo nível de obediência que você teve a Deus, algo que estava retido é liberado. Foi uma das viagens para o Rio de Janeiro que eu fui em obediência, porque não adianta só ouvir a palavra, mas obedecer. Obedecer como, Suelen? Vou dar um exemplo aqui. Abraão. Lembra de Abraão? Sai do meio da tua parentela e eu indicarei o lugar. Você acha mesmo que Deus indicou o lugar para Abraão antes dele sair? Não, Abraão estava a caminho. Olha a fé desse homem, né? À toa que ele é chamado de pai da fé. Não tinha isso, não tinha Bíblia para basear, não. Não tinha Bíblia para basear, não. Ele ia só no ouvido. Vai, para, continua. É como se fosse tão limpo, sabe? A gente podia ter essa coisa limpa, essa audição limpa de Deus, de reconhecer a voz dele. Filho, não vai para aquele lugar. Filho, hoje eu quero que você fique aqui, sabe? E de obedecer a Deus, porque às vezes obedecendo a Deus, a gente cria certos livramentos para a nossa vida, que são coisas assim que não teria como voltar para trás. Eu não canso de dizer que chegou um dia, eu não sei se todo mundo sabe desse testemunho, que eu havia marcado com uma amiga de sair. E aí, de repente, eu fui acometida de uma angústia tão grande. E a minha mãe sentia a mesma coisa. Só que como eu era muito de marcar e não desmarcar, de não voltar atrás,
Foi até uma coisa que eu mudei. Eu peguei e saí com minha amiga. Eu perdi o ônibus. Entrei na casa dela. E quando eu cheguei lá, a mãe dela só tinha falado em poucas palavras que que o companheiro dela tinha agredido ela. Não me vergonho de dizer que naquele dia eu tinha bebido. Talvez se tivesse no juízo normal eu não tinha ido. Entrei dentro da casa. Quando eu entrei dentro daquela casa, eu não aguentando a injustiça, eu sentei e virei para ele e disse para ele o seguinte: você sabia que um homem de verdade nunca encostaria numa mulher? E você sabe que você é bonita demais para estar com um cara aceitando isso que você está aceitando? Sinceridade, nem todo mundo tá, como é que eu posso dizer, disposto a ouvir sinceridade. O pessoal tá acostumado com tudo que bajula, com tudo que puxa o saco. É quando tu chama atenção, tu sai como errado. E aí o cara entrou dentro do quarto e saiu de lá de dentro com um pedaço de madeira, ao qual ele bateu na minha cabeça. Teve um impacto na enteada e teve um impacto na minha cabeça. Eu não sei de onde eu tirei forças. Domínio próprio, gente, tem a ver com domínio próprio também. E aí eu não sei de onde eu tirei forças para poder me levantar e voar em cima dele. Foi quando as meninas viraram para mim e falaram: Suelen, vai embora. Senão ele pode fazer alguma coisa a mais com você. A palavra dele foi: eu saí de tal cidade deixando 3 aleijadas. E a única coisa que eu fiz quando eu saí, eu poderia ter ido resolver da forma certa, né? Que a gente faz aqui na Terra. E aí eu virei para ele e falei: o meu pai vai tratar de responder. Doze dias depois, aqui na minha cidade, veio uma chuva tão forte. Quem mora no bairro onde eu moro sabe disso. Tem uma casa lá que ela foi destruída pela chuva e ninguém mora naquele lugar. Você sabe por quê? Porque eu deixei... Josimar, boa noite. Porque eu deixei que Deus respondesse por mim. Se eu fizesse justiça com as minhas mãos, não teria saído tão perfeito. E aí eu virei para Deus e no meio dessa caminhada, depois dessa pancada, né? Logicamente que minha roupa estava toda coberta, estava com a blusa branca, minha roupa estava toda coberta. Quando levei no outro dia a mão na cabeça,
desse tamanho. Pergunta pra mim se eu tomei ponto. Curado pelas mãos da minha mãe. Mãos preciosas, né? Mão de mãe é precioso, cara. Se colocar a mão aqui, ó, sente direitinho. Fechou sozinho, sem ponto. O que aconteceu com o indivíduo eu não sei. Não guardo raivas nem mágoas. Mas sei que meu pai tratou de tomar conta dele. Então, discernimento. Poxa, eu não tô com vontade de sair hoje, respeita. Tem tanto final de semana pra sair. Não tô com vontade de sair hoje, respeita. A mãe fala, respeita. Tem mãe, respeita. Não tem mãe, tem intuição, respeita a intuição. Respeita a intuição. Subi 2 morros, sem perceber que eu tava com um rombo na cabeça. 2 morros. Acho que eu subi sozinha, quem me trouxe foi Deus. Então, o nosso corpo dá alertas. E o nosso corpo dá sinais também. E acredito que o discernimento de espírito seja um desses, né? O domínio próprio, além do domínio próprio daquele, não, deixa esse malandro pra lá, eu não vou falar com ele hoje. Ah, deixa essa pessoa pra lá, hoje não, ela não merece uma resposta. Quando você aprende a entender que quem justifica você é Deus, tudo melhora, tudo muda. Quando Deus começa a te justificar, o negócio fica perfeito. E aí vamos ver a última palavra? Falei muito, né? Desculpa. Uma vida disciplinada envolve compromisso genuíno e pessoal de obedecer aos estatutos de Deus. Lembra que eu falei de obedecer? E eu falo glória a Deus porque eu perdi. E muitas vezes requer mudança em nosso estilo de vida. O poder sobrenatural de Deus é acrescentado à força de vontade pessoal na medida em que os cristãos experimentam sua presença, recebem seu poder e buscam sua alegria. A aceitação e a afirmação de outras pessoas, assim como a responsabilidade por elas, também ajudam o cristão a desenvolver o seu domínio próprio. A disciplina espiritual deve fazer parte do crescimento espiritual de cada cristão. O que é uma disciplina espiritual? Ela é uma palavra, tirar uma palavra. O que é disciplina espiritual? É tentar se manter conectado com o céu. É pegar um pregador, um pastor, um missionário, uma pessoa, um padre, não importa, uma pessoa ao qual você se identifica e manter aquele contatinho com o céu, sabe? Para saber o que está acontecendo. Depois que eu aprendi, desculpa, depois que eu aprendi que o que acontece aqui embaixo, tá? O que está acontecendo lá em cima é totalmente diferente. Não há um dia que eu não consiga querer saber o que está acontecendo lá em cima para se movimentar aqui embaixo.
Uma escolha pessoal de tornar-se disciplinado pode efetuar mudança nos outros também. Quando eu mudo, tudo ao meu redor muda. Às vezes a gente está esperando o outro mudar e na verdade quem precisa de mudança é a gente. Lembra, pastora? Você lembra, pastora? Você lembra? Foi um dos conselhos que eu te dei. Às vezes a gente está precisando, esperando a nossa família mudar. E quem precisa mudar fomos nós. Através da nossa mudança, outras pessoas também têm vontade de conhecer Jesus Cristo. A pastora mudou e tudo ao redor dela tem se movimentado. Tudo ao redor dela tem se movimentado. Então, às vezes, depende de uma mudança nossa. Só depende de uma mudança nossa. A gente está esperando o outro mudar enquanto a gente precisa mudar. Que Deus faça isso hoje. Eu peço, em nome de Jesus Cristo, que assim como foi feito comigo há tempos atrás, onde eu só conseguia ver onde as pessoas estavam errando, eu não conseguia ver os meus erros. Eu peço que, assim como o espelho foi virado para mim, e eu comecei a me autoanalisar aonde eu tinha errado, aonde eu tinha feito o que eu tinha feito de errado. Eu creio que assim acontecerá com você também. Porque se Deus fez na minha vida, Ele pode fazer na sua. Quando esse espelho é virado, quando essa chave é virada, a gente começa a buscar a nossa salvação individual. A gente começa a buscar o nosso melhor como pessoa individual. A partir do momento quando você começa a buscar o seu melhor como pessoa individual, todo mundo que está do teu lado vai ver a mudança. Você vai só perceber os resultados. Amém? Então receba, porque Deus hoje vem controlar as suas emoções. Colocar as suas emoções no lugar. Fazer com que você faça todas as coisas sem exagero. Tanto controle na comida, controle no corpo, cuidar da saúde. Deus vem fazendo isso com você hoje. Vem reorganizando essa caixinha sua pequenininha, né? Que são as emoções. Para que você entenda tudo que você está sentindo, tudo que você precisa fazer para ter uma vida melhor, para sua vida melhorar. Aonde você precisa cuidar da sua saúde, não descuidar dela. Se precisar fazer um exercício, que faça um exercício. Gosta de uma caminhada, faça uma caminhada. Deus está falando aqui, é Ele que está falando isso aí. E a partir do momento quando eu começo a tomar conta, eu começo a cuidar do meu templo e morada do Espírito Santo, olha, eu duvido que você não vai ver a mudança. Tá certo? Vamos orar? Eu te agradeço, Pai, por mais um dia de vida.
Eu agradeço por tudo que tu fez, por tudo que tu faz e por tudo que tu hás de fazer. Agradeço pelo que és também, Senhor. Dai-nos o domínio próprio, dai-nos o dom do domínio próprio, para poder controlar